Como reduzir a tensão do corpo e diferenciar sentimento da ação? O item 6 é reduzir a tensão. Isso é muito difícil, né? Porque quando geralmente a gente começa a ser movido por várias emoções, principalmente não necessariamente só sobre, né, aquilo que está relacionado com outras pessoas, mas principalmente aquilo que está fora do nosso controle. Às vezes é a questão, por exemplo, como eu já trouxe, de desemprego, doença e tudo mais. Essa tensão geralmente vem em momentos que são momentos mais que você se sente mais isolado, elas vão aumentando ao longo do dia, né? E é importante perceber isso, né? Geralmente ela vem cometida por uma forte tensão aqui na região do pescoço, até por isso que trouxe nessa imagem ali da tensão. Tem algumas dicas, nem sempre vai ser fácil de seguir as dicas, porque essa tensão ela também traz uma certa paralisia, um certo bloqueio, uma certa motivação de você querer fazer alguma atividade de relaxamento. Mas é importante, né? Por exemplo, todas as vezes que eu me vi envolvido com a tensão, quando eu fui caminhar, né, era de dia, eu fui caminhar, eu voltei muito melhor, né? Assim como fui seguindo algumas das etapas. Então, o primeiro passo, assim, é entender que a atenção ela faz parte do DNA e estava relacionado com a nossa sobrevivência, né? Desde a pré-história. E aí acho que quando começar a subir, e aí quanto antes você for percebendo que a tensão ela está subindo e ela vai chegando a níveis mais extremos, você já se proporcionar um momento de pausa, de relaxamento, fazendo alguma coisa que você goste, né? Para às vezes aquela tensão está relacionada a um determinado assunto, então sai de cena e volte em um outro momento a tratar sobre aquele assunto, vai fazer um outro tipo de atividade, né, que te tire um pouco daquela cena. Uma coisa que para mim, por exemplo, me ajuda, né, como eu já falei da caminhada, já falei sobre às vezes ouvir música. Às vezes é difícil concentrar, por exemplo, num filme, numa série, mas às vezes eu coloco tipo uma série daquelas que eu já sei um pouco do contexto, então séries antigas como Os Normais, por exemplo, é uma coisa que não funciona. Para mim é super atual, né? Assistir, por exemplo, Maratonei Todo Mundo Odeia o Chris em momentos de tensão, mas eu vou assistir uma coisa que eu gosto, né? E isso desconecta assim um pouco da cena. Assim, também uma coisa que é importante é controlar a intensidade, né? Então por isso que também é importante os outros passos de saber medir a intensidade. E acho que à medida que você vai se permitindo, você vai encontrar o jeito certo ali que funciona para você. Às vezes eu vou lavar louça, vou arrumar a casa, o ambiente como um todo, assim, se eu estou ficando tenso, o ambiente está bagunçado, só multiplica a minha atenção. E quando eu termino de arrumar, eu falo, nossa, como isso me fez bem, é como se eu tivesse arrumado também um pouco da bagunça interna, né? Dizem que a bagunça externa reflete muito bem a bagunça interna, então dá uma observada nisso também, tá? Então aqui são algumas dicas, eu sei que é difícil, mas é importante tentar colocar em prática, né? E quando a gente fala muito sobre tensão, tensão que você não consegue controlar, vale reforçar que existem questões que estão muito fortes, são muito fortes, emocionais, e que a gente precisa perder o preconceito sobre tratamento médico. Então, o apoio do psiquiatra, às vezes um apoio medicamentoso que o psiquiatra vai indicar para o seu caso, porque existem diversas medicações para diversas situações diferentes, e ele vai saber direcionar melhor qual é a sua, e tratamento também com apoio psicológico, né, em terapia, que faz um pouco dessas técnicas aqui do curso, mas com um acompanhamento, com um profissional ali qualificado, né, e não tão autodidata como eu proponho aqui no curso, né, que vai te dando essas técnicas para você fazer isoladamente. Ali você tem a oportunidade de fazer com esse profissional e depois aplicando essas técnicas e cada vez mais, né, vai ficar fazendo mais sentido. E agora, para fechar a técnica de habilidade emocional avançada, a gente vem com o sétimo passo, que é saber a diferença entre sentimento, não, pensamento e sentimento é ação, né? Mas aqui está como sentimento e ação. Qual a diferença que existe entre esses dois, né? Isso a gente conseguiu explorar bastante no início, quando a gente falou sobre a parte do autoconhecimento, né? Então, aqueles 10% que estão fora do nosso controle, mas todo o resto, né? Aqueles 90% que estão dentro do nosso controle, vem de como a gente pensa sobre a situação que aconteceu, quais são os sentimentos que são gerados, que a gente já falou sobre a importância de entender a intensidade,
conseguir nomear se é positivo, negativo, neutro, né? E escolher a maneira como a gente vai agir. Então, o pensamento e o sentimento é aquela parte onde a gente ainda tem controle sobre o que está acontecendo, a gente consegue refletir e pode mudar alguma coisa. A ação, depois que eu tomo a ação, eu só vou conseguir entender o impacto que isso vai causar quando a outra pessoa, né, ou o relacionado, me trouxer um feedback a respeito disso. E às vezes isso vai me trazer mais consequência. Então, o pensamento e o sentimento é onde está dentro do meu controle ainda. É onde eu trabalho as técnicas de inteligência emocional para que, quando eu pense em agir, eu faça uma escolha consciente para poder lidar principalmente com as consequências sobre isso. Então, essa é a grande diferença. Um, eu controlo, o outro, eu tenho que lidar com as consequências. E quando eu faço uma escolha consciente, lidar com as consequências se torna algo mais simples. Lembrando que existe um formulário que, apesar de ele ter sido construído com base na técnica 2, ele é muito útil para você também conseguir colocar as informações, alimente esse formulário e tenha cuidado, que eu já trouxe ali, né, no início, com que você compartilha essas informações, e quem sabe você pode depois se beneficiar do uso da inteligência artificial para trazer informações de autoconhecimento de coisas que você nem tenha percebido, né? Esse que é o grande foco, assim. Isso é novo. Esse formulário eu pensei durante a execução deste curso, eu estou utilizando, mas eu ainda não consigo dizer os benefícios dele, né? Então, até depois, se vocês puderem compartilhar comigo, quem estiver utilizando, já tiver usufruído de algum benefício, traga para mim aqui, né? Eu vou deixar um e-mail, mas traga para mim, porque eu vou adorar saber como que está sendo assim esse apoio.